Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu também quero expressar a minha gratidão a Deus por mais um ano de vida que o Senhor tem me concedido, pelas muitas dificuldades que nós já passamos, alguns pedaços difíceis, mas é assim mesmo, que Deus vai nos dando vitória. Se a gente parar para contar a história, irmã Maria, da nossa vida, às vezes dá um livro. E a gente para e pensa como nós chegamos até aqui, Os irmãos talvez o irmão Genilson mesmo, ele mesmo nem lembra, Mas eu, assim, com mais ou menos 14 para 15 anos de idade, ele me colocou nas costas depois de um grito da minha mãe, E eu só, a última coisa que eu ouvi foi o grito dela: Ezequiel, meu filho. E eu fui embora. Eu não lembrava de mais nada. Quando eu acordei, eu já estava pelo menos a uns quase 200 metros da minha casa, perto ali já da descida de onde eu moro atualmente, e eu voltei com ele com a mão sobre a minha cabeça, orando: Senhor, quando minha mãe chegou, eu já estava bem, já não tinha mais nada, e foi um momento difícil, para ela. E naquele momento a gente estava ali ainda adolescente, cantando na igreja. Depois disso passamos alguns pedaços também muito difíceis, alguns até por motivo de rebeldia, a gente tem que reconhecer. E o último deles agora, com meus 53 anos de idade, eu quando saí de casa, vendo a coisa como é que estava, falei com minha esposa: minha filha, cuida dos meus filhos que estão aí, graças a Deus, as bênçãos que Deus nos deu, Eu falei: cuida das crianças, Falei para ela algumas coisas, para ela atualizar ela daquilo que ela deveria fazer, porque a esperança de voltar era nenhuma. Mas lembro-me também com muita saudade e com alegria do nosso pastor Messias, orando por nós às 2 horas da manhã, E ele ligando, eu estava lá, quase que sem força, com 60% do pulmão tomado pela Covid. Quando eu ouvi o telefone tocando, peguei. Às vezes a gente pensa que é operador, alguma coisa. Quando eu olhei, era o pastor Messias, ele perguntando: irmão Ezequiel, como é que o senhor está? Eu falei: pastor, estou indo embora. Eu estou indo embora. Ele falou: não, irmão, o senhor não pode ir embora agora não, nós precisamos ir do senhor lá. Eu falei assim: mas eu não aguento, eu não tenho mais força, pastor, para dizer, para mim falar a verdade para o senhor, não consigo levantar da cama, ir até ali o banheiro para pegar água, tem alguém que pegar água para mim, coisa ficou apertada para mim, mas Deus vai continuar no meio da igreja. Ele falou: não, irmão Ezequiel, não fala assim, eu vou orar pelo senhor, aquele jeito dele, e orou mesmo, E eu lembro que naquela época, a coisa estava muito apertada. No ano de 2020 foi um ano difícil demais aqui para a igreja, inclusive o final foi um pouco trágico e nós perdemos o nosso pastor, E nós vimos, e depois daquilo, quando eu voltei para casa, ele depois me ligou, reiterou ligando: graças a Deus o senhor voltou. E eu lembro-me que quando eu pude vir à igreja, a Lídia ainda falou: pelo amor de Jesus Cristo, você vai para a igreja, você acabou de sair dessa situação tão difícil, o que você vai fazer lá na igreja? Eu falei: eu tenho que agradecer o meu Deus, eu tenho que ir lá para dar graças ao meu Deus. Cheguei aqui, a gente levou um susto, encontramos uma Aparecida, estava Daniel aqui, pastor Genário, a igreja toda vazia, um celularzinho aqui transmitindo o culto. E quando eu entrei pela porta ali, ele falou: olha lá quem está chegando, aquele sorriso de alegria, E nós vencemos essa batalha e estamos aqui, irmãos, para nós estarmos fazendo a obra do Senhor, E a minha alegria é servir ao Senhor. Enquanto aqui estivermos, somos servos do Senhor. E eu gostaria, não vamos assim ocupar muitos irmãos, Hoje é um dia que certamente, família se reúne, todo mundo junto nesse período, festivo, mas eu não poderia também deixar de passar para os irmãos e externar aqui a nossa alegria por esse dia. A verdade é, que muitos às vezes não compreendem o nosso fato de sermos cristãos
e não termos assim, né, essa comemoração tão exaustiva em relação à Páscoa, porque eles não entendem. A nossa Páscoa nós comemoramos sim, sempre aos primeiros domingos, sempre às terceiras terça-feiras, nós estamos aqui comemorando a nossa Páscoa, e o que ele determinou, Paulo nos reiterou, até que ele venha. Mas nós, irmãos, quero dizer de coração, não podemos ir contra a tradição, não é? Porque a tradição, né, não é uma tradição também errada, porque eles estão comemorando ali aquilo que é o marco da história humana, né? Porque nós vemos que a história se divide em antes e depois do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece sobretudo porque ele ressuscitou, porque ele não foi só mais um que morreu e ficou na sepultura, porque antes dele todos que pagaram essa paga da morte, a morte tinha o poder de o prender lá. Mesmo aqueles que voltaram a viver, nós vemos que isso no Velho Testamento só aconteceu uma vez com Elias e duas vezes com Eliseu, e depois voltou novamente a acontecer com Jesus, quando ressuscita a filha de Jairo, depois é o filho da viúva de Naim, e de forma extraordinária, miraculosa, né? E a glória de Deus manifesta na aldeia de Betânia, quando depois de 4 dias ele traz Lázaro com vida novamente. Mas todos esses que um dia voltaram a viver, desceram novamente à sepultura. Mas a nossa alegria e a nossa vitória é que ele morreu, mas ele ressuscitou e vivo está para todo sempre, e Jesus Cristo é a esperança nossa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no Evangelho segundo nos registrou Marcos, nós vemos que é o primeiro evangelho, né? A primeira visão do evangelho escrita foi por Marcos 55, logo depois da morte de Cristo. Nós vemos aqui, e no capítulo 16, eu não falei, né? No capítulo 16, né, já foi até lido alguns outros trechos, como a nossa irmã Graziele leu em Lucas. Eu gosto muito de Lucas. Se os irmãos verem Lucas, o relato dele é um relato mais jornalístico, né? Ele aponta ali que elas abaixaram, é diferenciado, que tem detalhes, né? Mas aqui, como nós vemos que Marcos aponta Jesus como o servo do Senhor, né? E ele se submeteu por nós, porque isso já é o primeiro milagre, porque ele não recusou, né, fazer-se oferta por nós, ele lembrou-se de nós, ele viu o nosso estado de miserabilidade, que não teria outro remédio senão ele se ofertar por nós. E aqui no capítulo 16 de Marcos, 2 versículos que eu vou ler, ou 3 aqui, diz assim: e dizia uma às outras, no 3, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados, porque ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, e mostrou a tumba vazia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O relato de Marcos é muito interessante, porque nós vemos que ali tinha aquela pedra, irmãos. Quando nós paramos para observar, né, o sentido dessa pedra, né, parece que é uma coisa, né, simples, uma coisa que não tem muita equivalência, mas aquela pedra ali era o resultado de uma autoridade. Qual é a autoridade? Roma. Quando foi colocada aquela pedra, né, o anel de César estava sobre ela, e a guarda não era uma guarda qualquer, eram muitos os soldados, e eles guardavam de forma impertinente ali, eles estavam ali de forma de prontidão, segurando aquele lugar, não é? Porque o que se falava entre
aqueles do Sinédrio, né, que fizeram todo aquele trabalho para que Jesus fosse levado àquele processo de morte, embora esse não foi o trabalho deles, mas foi o trabalho do próprio Deus, porque a obra que Jesus veio a realizar não dependia de mão humana para ser realizada. A verdade é que passo a passo as coisas foram se cumprindo de acordo com a Escritura. Como estava escrito, assim tinha que acontecer, né? E nós vemos que quando todo aquele processo termina, né? E nós vemos que antes daquele momento, nós vemos que Jesus ele vai até aquele jardim, aquele horto, ele vai orar, ele se afasta um pouquinho, e a angústia passa a tomar conta dele próprio, né? E ele vai até aqueles que eram os mais íntimos dele, e quando chega até eles estavam ali dormindo, né? Ele desperta eles e volta a orar, e quando chega um determinado ponto, a angústia toma conta dele de uma forma tão grande que o seu corpo começa a expelir sangue pelos poros. Aí nós lembramos do Salmo de número 46, no versículo 1, que nos diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, não é fácil não, irmão. A angústia é algo tremendo. Se você hoje está aqui, glorifique a Deus. Se você tem motivo de louvar o Senhor, erga a tua mão, adore o nome dele, porque tudo bem está na tua casa. As coisas, embora talvez não seja do jeito que você queira que estivesse, mas não está num ponto talvez de você perder completamente a sua esperança, porque nós vimos aqui o Gerson falando, quando a pessoa chega ao ponto de querer tirar cabo a própria vida, é um momento da angústia quando chega ao máximo. A angústia é aquele momento que você procura um travesseiro e o travesseiro não é teu consolo. Você procura dormir, você não consegue. Quando você consegue porventura um pouquinho do sono, o pesadelo chega. Você não sabe o que é angústia. A angústia é aquele dia que você quer às vezes sair de alguma situação e aquela situação está te massacrando. As horas do relógio você olha, parece que está passando na câmara lenta, não adianta o relógio, então aquilo vai tomando conta do teu ser e você entra num processo que muitas vezes sai da tua forma de controle. Isso é angústia, mas não foi isso que Jesus passou. O momento que ele passou de angústia naquele jardim foi de pensar, foi de saber que naquele momento, quando ele estava sendo oferta por nós, naquele momento, ele que sempre falou, e ele que sempre adorou ao Pai, sempre buscou ao Pai, e o Pai o ouviu. Naquele momento ele olhou aquela situação e ele viu que ele estaria ali, mas quando ele clamasse ao Pai, ali ele estaria sozinho naquele momento, porque o meu pecado, de acordo com Isaías no capítulo de número 53, está relatado: o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, e ele foi visto como o aflito, o afligido de Deus, e ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi moído, ele foi amassado pelo nosso pecado, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmão, a vitória é muito grande, é uma alegria muito grande, é imensurável, e isso se resume no momento da cruz, quando ele está naquele momento da angústia, que ele olha para o lado, vê uma multidão ensandecida pedindo a crucificação, e naquele momento que ele está crucificado, pedem para ele descer da cruz e começam ali a debochar, e ele está ali no momento do seu maior sofrimento, e ele está olhando que as suas forças já estão indo embora de si, e naquele momento ele olha para o alto e ele clama ao Pai, e ali nós vemos o resultado daquela oração e angústia que naquele momento tomou
ali, clamando, mandando, debochando daquele ato. De um lado, um outro que não acredita nem o que ele é. E naquele momento ele vê as forças quase de fora. A única força que ele tem de falar: Deus me deu. Por que tu me desamparaste na barra da cama? E nós olhamos e vemos ali um silêncio. E quando ele está ali padecendo, porque ele tinha que morrer, porque a morte ia chegar como um cheiro suave até o pai, a resposta naquele momento o pai não podia dar. Mas no momento em que ele clama pela última vez, não pedindo socorro, mas agora como servo do Senhor, dizendo: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Ele curva a sua cabeça e ali ele cai, sem vida aquele corpo. E naquele momento aí sim o Pai começa a mostrar o seu poder. Naquele momento as trevas tomam conta daquele lugar. Um terremoto vem sobre aquela situação. E eles começam a olhar, e eles começam a ficar atônitos, porque ali tinha um corpo sem vida, e agora tem uma revolta na natureza e uma expressão do Pai de ver o seu filho, o seu amado, ali sem vida pelo pecado de todo homem, e muitos ali que nem valorizavam. Mas agora começa o trabalho, porque o pai começou a trabalhar pela morte do filho. O próprio filho que falou: eu tenho o poder de dar a minha vida, eu tenho o poder de trazer a vida de novo. E quando a gente olha, e nós vemos aqui nesse capítulo 16 do Evangelho segundo registrou Marcos, passa-se o primeiro dia, passa-se o segundo dia, e já pela manhã cedo as mulheres vão com as especiarias até o lugar onde puseram aquele corpo. Mas elas tinham um obstáculo, era o obstáculo que estava também ofuscando a minha vitória, a sua vitória, porque ali tinha uma pedra. E como nós vemos aqui, o próprio Marcos, ele relata que a pedra era uma pedra muito grande, ela tão grande como o tamanho do nosso pecado, o tamanho, né, de tudo aquilo que nós cometemos contra o nosso Deus, desde o Éden através de Adão. Ninguém poderia remover aquela pedra, até porque aquela pedra tinha o selo de Roma. Qualquer um que botasse a mão naquela pedra, ele poderia ser inclusive julgado até a própria morte, porque ali tinha o anel de César. Mas não foi César que poderia impedir, aleluia, a nossa vitória. Não era Anás e nem Caifás que poderiam também impedir a nossa vitória, porque teve uma mão poderosa, uma mão muito maior do que você possa imaginar. Foi essa mão, foi essa mão que empurrou aquela pedra, e aquele corpo que outrora sem vida
E a palavra que foi dita às mulheres prevalece, e por mais que tentem de alguma forma encobrir essa grande verdade, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, não foi para dar um espetáculo, para mostrar ao mundo que ele é, né? Alguém para dar uma lição como um super-herói, nada disso. Ele ressuscitou porque o Pai, olhando do alto céu, olhando aqui para a terra, não encontrou um homem sequer que fosse capaz de apagar essa cédula que nos fazia contrária à vontade de Deus. Foi necessário que ele viesse, o Verbo se encarnasse, estivesse habitando entre nós e assim padecesse, para que hoje nós estivéssemos aqui. Uma garantia. Aleluia! Uma garantia! A garantia da vida eterna. Aleluia! Erga a tua cabeça, levante o teu semblante. Muitas vezes o inimigo fica tentando soprar no teu ouvido, dizendo: olha aí, ó, você não vai conseguir. Mais uma vez você falhou, mais uma vez você errou. Eu quero trazer uma notícia boa do céu para você aqui nessa noite. Aleluia! Nós podemos muitas vezes até tropeçar, às vezes nós até erramos, sim, mas nós temos diante de Deus hoje um advogado, e eu quero dizer aqui que a autoridade desse advogado está selado no seu próprio sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Oh, glória! Lava a câmera assim. Não tem mais essa coisa de você às vezes ficar carregando um peso, achando: eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou ter como chegar. Esquece isso, você vai vencer sim, porque ele pagou o preço para que nós precisássemos fazer somente uma coisa: perseverarmos. Persevere, igreja, fique firme, porque a mensagem da vitória, aquele ser resplandecente, sentado numa pedra, como quem queria dizer para Roma: onde está a tua autoridade, Roma? Tem um no céu, tem um todo-poderoso que está acima da tua autoridade, aguardando aquelas mulheres chegar, talvez com seus braços cruzados, e aqueles que guardavam o sepulcro tremendo, porque de acordo com a visão que eles tiveram, aqueles homens tinham uma visão como se fosse relâmpagos, vestes
que ela simboliza o que é a saída de Israel do Egito para a terra de Canaã. Nos dias atuais, saída para fora de Canaã. Agora, nos dias atuais, é a saída, simboliza a saída do crente deste mundo para viver com Cristo. Eu quero saber se hoje, aqui nesta noite, tem aqui alguém que queira aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, hoje estou... Se hoje você quiser voltar, você volta hoje. Porque Deus tem grandes bênçãos para você. Tem aqui alguém? Levanta a sua mão. Não tem? Que o Espírito de Deus fale profundamente em cada coração. Graças a Deus todos são crentes. Vamos agora fazer um anúncio aqui. Glória a Deus. Irmãos, nossos trabalhos prosseguem e amanhã nós temos aqui a reunião para os trabalhadores. Amanhã é o trabalho das irmãs que trabalham no ciclo de oração, consagração e também no serviço filantrópico. Na terça-feira nós temos o nosso culto de membros aqui, tem sido uma bênção, venha participar. Na quinta-feira nós temos o círculo de oração aqui às 17 horas, né, irmã Cleonice? Graças a Deus, o povo de Deus orando, e à noite um grande culto em adoração ao Senhor. Também na sexta-feira nós temos o nosso trabalho aqui de instrução para os novos convertidos, e no sábado temos a consagração às 9 horas da manhã. E também às 17 horas, estudo para os professores. Estamos estudando sobre família, uma bênção, estivemos estudando sobre a família agora de Isaac, passando por Abraão e Isaac, e continuamos aí de família em família, aprendendo com as famílias na palavra de Deus, a família dos patriarcas, e mais à frente nós vamos também chegar nos assuntos finais aí que serão muito bons. E também no domingo a escola dominical aqui às 9 da manhã, e os trabalhos seguindo também 18h30, culto e adoração ao Senhor. Temos aqui algumas programações. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por este culto. Que o Senhor venha, Deus, dirigindo o teu povo, guardando para que chegue no seu lar em paz. Deus, nos cobre com o teu sangue. Que a tua mão poderosa esteja, Deus, a nos proteger. Dá-nos também uma noite de paz, um sono tranquilo e suave. Pai celestial, eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a rica consolação do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam a gloriosa vinda de Jesus. Todos digam amém. A vitória é nossa.